Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio da nossa Padoca da Saúde, esse podcast gostoso, diverso e cheio de experiências, recebendo uma pessoa que eu admiro profundamente, que eu tenho também um amor gigantesco, uma admiração imensa, a nossa querida doutora Sandy Sato, pediatra e neonatologista e expert em aleitamento materno. Obrigada, meu bem. Seja muito bem-vinda. Eu tô com alegria, meu coração tá aqui pulsando forte com a sua presença, porque você sabe que o sentimento que eu tenho por você vai muito além do profissional, né? Eu que agradeço. Amor por você. Eu também, demais a conta. Fico muito feliz, muito honrada, né? Sei que é uma responsabilidade estar aqui para falar um pouquinho da minha experiência e como a gente pode contribuir com as pessoas, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto que eu considero realmente o pilar, né? Da saúde do indivíduo, que é a infância, né? Falar um pouquinho sobre ela. E a gente, a leiga, né? Uhum. A gente tem um olhar muito raso para isso, sabe, Sandy? E o que me chamou muita atenção quando a gente estava começando a conversar sobre esse podcast é o cuidado que você tem, esse olhar que você tem sobre a saúde integral da criança, né? Até te parafraseando, né, João, que a gente fala? Né? Parafraseando. Você colocou assim, que a função do pediatra vai muito além da prática curativa das doenças. É garantir que todo o seu paciente e família receba cuidados de promoção e proteção da sua saúde física e mental. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como eu sou ignorante. Porque eu sempre tive um olhar muito focal, assim, muito, sabe, pontual sobre a pediatria. E eu falei assim, meu Deus, é muito pouco diante do que a pediatria pode oferecer quando fala em saúde integral, né? Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso. Uma vez, durante uma palestra que eu estava fazendo no curso de gestante, que é um ponto que eu trabalho muito, eu gosto muito, que é de levar informação, né, para as famílias, para os meus pacientes. Uma vez, uma pessoa me perguntou, mas por que eu tenho que levar sempre o meu bebê ao pediatra? Porque eu tenho que levar todo mês o meu bebê ao pediatra? É para medir e pesar, né? E não é somente só para isso, não é só para medir e pesar. Por muito tempo, né, a saúde da criança, ela não tinha muito cuidado, né? Preocupação na alimentação, do que a gente vai oferecer para ela de informação de desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento da linguagem da criança. Isso era feito de forma muito natural. E isso acontecia também de forma muito natural porque a nossa vida era muito mais simples, né? Então, as coisas que a gente conhecia, a gente ia conseguir aprender na nossa vivência. Mas com o aumento da tecnologia, né, aumentou o nível de informações e a gente conseguiu entender tudo que a gente pode investir na saúde da criança, né? Não só pensando na saúde dela, da criança vivenciando a infância, mas como isso vai refletir na saúde do adulto e na saúde até mesmo do idoso. Então, com a tecnologia, com a informação que a gente tem hoje, a gente sabe que nossas crianças vão triplicar a população de centenários. E a gente quer que sejam centenários saudáveis, né? Olha, que legal. A grande rocha, o grande pilar é a primeira infância. E, inclusive, você comentou, né, nessa conversa que a gente teve, que esses primeiros 1000 dias do bebê, que seria o tempo de gestação, mais os 2 aninhos, né? Isso. Pós-nascimento. Que é considerado um período de janela de oportunidades, não é isso? Para o investimento em saúde, que vai impactar nesse indivíduo, inclusive na própria velhice, que foi o que você acabou de comentar. Isso mesmo. Mas assim, exemplifica isso assim, de uma forma mais inteligível, né? Como que fisicamente, psicoemocionalmente, neurologicamente e a parte imunológica, como que em 1000 dias isso pode ser tão decisivo para o resto da vida? Tá certo. Antes de responder essa pergunta, eu queria contextualizar um conceito que vai ajudar muito nesse entendimento, que é o conceito da epigenética, né? Então, lá ali na década de 80, mais ou menos, quando teve o grande boom do sequenciamento genético, do sequenciamento do DNA, a gente
a saúde do indivíduo, tanto física como psicoemocional, ela estava muito ligada a esse sequenciamento genético. Tá? E com a evolução do conhecimento e com algumas vivências, a gente percebeu que a nossa saúde ela vai muito além do sequenciamento de DNA, aquela cadeinha bonitinha que a gente vê nas figuras de livros, né? Então a epigenética é a área da ciência que estuda as mudanças genéticas, as mudanças hereditárias que não está ligada diretamente a esse sequenciamento genético. Ela está envolvida diretamente aos fatores externos que podem envolver e pode modificar a nossa saúde, independente da alteração do nosso sequenciamento genético. Não sei se ficou claro isso. Perfeito. É como se o sequenciamento genético fosse algo, de certa forma, que a gente entendia que era todo engessadinho. Isso, a gente herda genes do pai, genes da mãe, da família do pai, da mãe. Ali está definido. Não é somente isso, né? A primeira observação que a gente fez da epigenética, mas na época a gente não tinha muito conhecimento sobre ela, foi o pós-Segunda Guerra Mundial. A gente viu que os descendentes de judeus que estiveram em campos de concentração, que sofreram em campos de concentração, eles possuíam algumas doenças crônicas, algumas doenças comportamentais, mesmo não vivendo nesse período. Né? Olha, então, por exemplo, ansiedade, uma tendência maior ao suicídio. E na época, com o conhecimento que a gente tinha na época, a gente achava que era só uma transferência de comportamentos de pais para filhos. Entendi. Então, ali, os cientistas começaram a dar um olhar diferente, porque nada foi mudado no DNA, vamos dizer assim, mas havia alterações na saúde do indivíduo. E daí, com a evolução da ciência, a gente começou a entender melhor esses impactos. E ficou muito evidente no 11 de setembro, que esse comportamento, né, foi verificado também no 11 de setembro. Mas aí a gente já tinha um conhecimento muito mais amplo da epigenética. E, de certa forma, esse conhecimento também é um facilitador até para a condução disso, né? Isso mesmo. Entre a gestação e os primeiros 2 anos de vida, é o período que a criança tem a maior plasticidade cerebral. O que é isso? Ela está mais susceptível a esses fatores externos. Então, de nutrição, de vacina, de cuidado de saúde, estímulos de desenvolvimento, né? Então, no seu desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento psicomotor. Por isso que aprendem mais de um idioma, né? Tá aprendendo a falar e já consegue falar outro idioma além da... Perfeito, isso. Então, a gente viu que as crianças estão mais susceptíveis a esses estímulos. Porém, tanto dos estímulos benéficos quanto dos deletérios, infelizmente. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que, desde o útero, a família tem o hábito de contar história. Então, a gente sabe que a criança é capaz de ouvir a partir de 18 semanas de gestação e a partir de 24 semanas, mais ou menos, de gestação, ela já consegue escutar sons externos. Então, aquela família que desde intraútero tem o hábito de contar história, depois quando ele nasce a contação continua, a apresentação da leitura, do hábito de ler, essas crianças têm um melhor desenvolvimento social, ela consegue interagir melhor para as pessoas, porque numa contação de história ela precisa de mais de um, né? Diferente de uma tela. A tela basta ter um indivíduo, né? É verdade. Mas na contação de história a gente tem que ter interação. Aumenta o interesse dela, hábito de leitura, aumenta o interesse dela no desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Então, a gente vê esse impacto na saúde da criança em vários aspectos sociais e também cognitivos. Agora, aquela criança que desde intraútero vivencia uma história de violência doméstica, por exemplo, né? Ela, infelizmente, ela pode ter, né, consequências tanto na sua saúde física, com uma maior predisposição a doenças crônicas, a também a distúrbios comportamentais. Nossa. Então, por isso que a gente considera esses primeiros 1000 dias da criança um período de oportunidades. E a gente quer aproveitar para ajudar as famílias, ajudar a sociedade a garantir que esses estímulos aconteçam de forma mais adequada possível. Né? Então, investir neste período, eu sempre brinco com meus pacientes, é uma poupança para a vida adulta e para a terceira idade. Gente, genial. Dá até vontade de fazer outra menina, porque não tem mais jeito.
Porque quando eu tive os meus, é claro que a gente, assim, graças a Deus, a evolução, as informações, elas vão chegando de uma forma muito mais ricas, né, Sim, Sandy? sim. Então, e outra, evolução da própria medicina, né? Com certeza. Das tecnologias. E é fato que eu sempre ouvi falar que o bebê ouve dentro da barriga, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui num show de comédia. E eu fiquei próxima da caixa de som. Eu estava grávida do Lourenço. E vibrava demais, né? O som vibrava demais. Esse menino ficou enlouquecido dentro da barriga. Eu tive que sair antes do show acabar, porque ele estava muito incomodado com aquele, né? Com barulho. Com ruído. E é claro que nem chega aos pés do que você está comentando da complexidade disso. Mas muitas vezes a gente subestima muito isso, né? Sim. Então, por isso que a gente investe hoje muito, né, na saúde da gestante, não só pensando no bem-estar dela, a gente sabe que um pré-natal bem feito, né, vai garantir uma diminuição do risco de mortalidade, tanto da gestante como do neonato, né, então no bebê principalmente nos primeiros 28 dias de vida, mas também o impacto que pode ter isso sobre a vida toda, né? Então, o investimento em alimentação, em vacinação, que é um ponto muito importante, né? Que é uma coisa que tem mexido muito com nós pediatras, a questão da hesitação vacinal. É um retrocesso, né, Sandy? Assim, o que está acontecendo com esse movimento anti-vacina? Porque eu tenho ouvido falar de crianças que estão morrendo. Você, inclusive, tem um caso, né, recente sobre isso. Isso. Infelizmente, quando a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a todo tipo de informação, né? E às vezes os pais chegam no consultório e falam assim, doutora, a senhora vai ficar brava comigo porque eu procurei no Google. Eu falei assim, de forma alguma, eu acho que vocês têm que buscar informação para trazer segurança e tranquilidade, mas também ter senso crítico na informação que vocês estão recebendo, a qualidade da informação. Então, procurar órgãos competentes, órgãos reconhecidos, para buscar essa informação de forma mais segura, tá? Porque é isso, acaba que a gente fica exposto a muita informação. E às vezes se usa, né, de forma maldosa ou de forma insegura algumas informações, né, que levam a um pânico, né? A gente viu muito nessa questão da pandemia agora, né, essas situações acontecendo. Então, vacina tem risco de efeito colateral? Tem risco. O mais comum são efeitos colaterais que a gente considera leve. É uma febre, é um choro mais intenso, uma dor local e uma irritação, que são sintomas que a gente considera leves e autolimitados, né? É ruim ver um bebê chorando, é ruim ver um bebê sofrendo? Mas a gente tem que entender o benefício da vacinação. Existem casos raros de hipersensibilidade, né, de aplasia de medula, de diversas, existem, mas são raros. É muito raro, né? Então, o benefício para a criança é maior com a vacinação do que o risco dessas manifestações que a gente considera rara e muito rara, tá? Eu gosto de dar um exemplo muito prático, é o exemplo que eu uso no meu consultório. Quando eu fiz residência médica, 25 anos atrás, a gente tinha uma enfermaria dedicada à meningite, com 8 leitos de isolamento. Só de isolamento, né? Porque a gente isola naquela fase mais crítica, depois que saiu da fase de transmissibilidade, eles vão para uma ala comum que divide o leito dele com outras crianças. Hoje, nesse mesmo hospital, existem 2 leitos de isolamento. Nossa. E isso é por conta da vacinação, né? Então, estou falando de meningite, uma doença muito grave, mas a gente pode levar também a gastroenterite, né? Que é uma doença que pode levar a uma desidratação. Então, com o advento da vacina do rotavírus, diminuiu muito as internações da criança dessa doença, que é muito comum. É muito comum, mas é como uma doença que debilita o indivíduo, né? Então, nos casos mais graves, pode levar a uma desidratação, uma desnutrição importante, tem risco de complicação. Então, por mais que seja uma doença comum, é uma doença que a gente precisa cuidar, né? O calendário vacinal do Brasil é um dos melhores do mundo. É referência, né? É referência mundial.
né? Então, é um calendário vacinal, eu estou dizendo da rede pública, né? Então, que é oferecido pelo Ministério da Saúde para 100% das crianças nascidas no Brasil. Ele cobre, né, aquelas doenças que são mais comuns e mais graves na primeira infância, tá? Então, é muito importante. E a gente tem que pensar só na criança como indivíduo, a gente tem que pensar a criança dentro de uma sociedade. Perfeito. Quando eu protejo meu bebê, eu também estou protegendo a sociedade, diminuindo a transmissão. É verdade. Né? Então, a gente tem que pensar no outro também, como a gente pensa para quem a gente ama. Uma responsabilidade, né? A responsabilidade coletiva, sim, né? Sim, com certeza. É isso, a gente não pode... uma decisão nossa pode impactar de forma importante no meio que a gente vive. Sim, né? E como eu estava te contando, né, anteriormente, quando a gente estava brifando, não é pouco comum chegar famílias para mim que não aderiram, né, o calendário vacinal, digamos assim. A cultura anti-vacina, vamos dizer assim, né, que não vacinavam e que, mediante uma perda de uma criança, acaba retomando essa discussão e decidindo buscar atualizar a caderneta vacinal. Então, não é pouco comum. Então, recentemente eu sempre tenho pelo menos uns 5 casos por ano de perdas de crianças que poderiam ter sido evitadas com a vacina. Né? Muita coisa, né? Coisa. Porque você perder um filho, né? Usando tudo que você pode em termos de... né? Porque tem coisa que infelizmente é irreversível. Mas sabendo que de alguma forma você foi solidária a isso, né? Não... Sim. Eu não vejo culpa, né? Eu acho que... não é. É o cuidado que a gente tem em receber as informações. E o cuidado que as pessoas precisariam ter em dar as informações, né? Que eu acho isso assim, mais grave. A gente induz as pessoas ao erro, né? E se a gente não tem esse olhar crítico, realmente, é muito fácil você ir com o efeito manada, né, Sandy? Sim, com certeza. E isso fez reduzir, né? O Brasil foi referência por muitos anos, né, de alta cobertura vacinal, então ter 95% das crianças vacinadas, né? Então isso minimiza a transmissibilidade das doenças, né? Na cidade, então, por anos e anos, a gente teve... caso zero de sarampo, e atualmente... Pois eu ia até te perguntar isso, a questão do sarampo também parece que está voltando. Sim, pela baixa cobertura. Então, a gente passou por anos tendo uma cobertura vacinal acima de 95% e nos últimos anos, desde a pandemia principalmente, a gente vem percebido queda, né? Espero que esse podcast, inclusive, possa ajudá-los a refletir sobre esse assunto, né? Com certeza. E que a gente possa também ampliar e ser mais rigorosos com relação aos nossos filtros. Para isso tem profissionais de excelência, né, em sua competência e dedicação à causa, né? Então recorram a essas pessoas. Porque Google permite qualquer coisa. Qualquer coisa, justamente. Vamos lá. Me fala um pouquinho, Sandra, sobre essa questão. A gente falou logo mais no início sobre a importância da família nisso tudo, né? E se fala muito dessa questão da participação do núcleo familiar. Eu costumo dizer que a gente tem o núcleo e tem o micro e o macro, né? Eu costumo dizer que o núcleo geralmente são os cuidadores da criança, que não necessariamente seja o pai e a mãe, né? Os filhos. E a macro aí se estende para os avós, para os tios, né? Eu faço um pouco essa classificação para ficar mais fácil. E nesse caso é a grande família mesmo, que o ideal é que todo mundo de alguma forma participe disso? Sim, com certeza. Por alguns anos atrás, hoje nem tanto, né? Levantava-se muito a bandeira de que o casal, aquele micronúcleo familiar, ele tinha que dar conta do cuidado, né? Mas ninguém dá conta de tudo. Ainda mais na época em que vivemos, né? Muitas mulheres não têm ainda direito a uma licença maternidade porque estão com empregos irregulares. Muitas das mulheres são autônomas, né? E cuidar de uma criança não é fácil, né? Eu falo que quando uma criança nasce, a gente vive 2 dimensões diferentes. Os pais na dimensão
vamos dizer assim, natural, que tem um ciclo biológico que trabalha em 24 horas, que durante o dia fica acordado, à noite dorme, né? Tem toda a sua rotina do dia a dia, tem as suas alimentações bem estabelecidas, suas atividades bem estabelecidas. Daí chega um serzinho, geralmente careca e banguela, que bagunça tudo isso, né? Principalmente porque tem uma questão... que a gente acha o mais lindo do mundo. O mais lindo do mundo, justamente. E que tem uma questão biológica e fisiológica muito diferente da gente. Ele tem um cérebro imaturo, ele tem um estômago pequenininho, um pulmão que está aprendendo a trabalhar aqui do lado de fora. Ele não consegue ficar 10, 12 horas acordado. Ele tem um tempo de vigília, um tempo acordado muito curto, de 20, 30 minutos, e dorme muito tempo. Então, o ciclo fisiológico da criança dura 3, 4 horas, sendo que o tempo de vigília é muito curto, né? E um tempo de sono maior. Então, para ele, dia e noite não existe. Entendi. Então, não tem hora para acordar e não tem hora para dormir. Uma outra situação que ele vivia, que eu brinco bastante também, é falar: o bebê passou 9 meses no resort all inclusive. Piscina aquecida, som ambiente, cama confortável. Adorei. Não falta comida. Tem uns que não querem sair, não querem sair. O som ambiente, ouvir a voz da mãe, a voz do papai, né? O barulho do coração, do intestino da mãe. Tudo isso é um ambiente que ele estava acostumado. E ele nasce. Ele perde referência física. Dentro do útero é líquido, é apertadinho, aonde leva a mãozinha, o pezinho, ele toca em algum lugar. Verdade. Depois que nasce, ele perde essa referência, né? Ele tem que aprender a comer, agora sai uma meleca do bumbum que ele não sabe para que serve, né? Muda muito a vidinha dele. Então, para ele, é assustador. Demais, tadinho. Imagina, Érica, você dormir na sua cama, na sua casa e acordar na China. Um clima diferente, uma comida diferente. Num frio danado. Uma língua diferente, um frio... É assustador. Tadinho. Né? Por isso que os bichinhos choram tanto quando nasce, gente. Nossa. Primeiro que eu penso assim, só fazendo um parênteses. O bichinho tá lá todo encolhido. De repente estica o menino de uma vez só. Pensa a dor que esse menino sente. A gente às vezes senta em cima da perna quando sai a perna tá dormente. Então tem essa questão. O impacto é muito duro nascer. Muito. Por isso que o melhor lugar para o bebê ir após o nascimento é pro colo da mãe, que a gente chama hoje de golden hour. Eu queria até te perguntar sobre isso. Por que é tão importante isso? Por muitas questões. Primeiramente, porque já estão pulando um assunto para outra que é desse jeito. Primeiramente, que ele mantém a temperatura que ele está acostumado, a voz que ele está acostumado. O batimento cardíaco, né? Ajuda na regularização do batimento cardíaco. Dentro do útero, existe um sistema circulatório específico que muda o nascimento, porque passa a usar o pulmão, né? Dentro do útero, não usava o pulmão para respirar, né? Toda a oxigenação do bebê era através da placenta. Então, eu permito um clampeamento mais oportuno do cordão umbilical. Então, realmente, na hora que o bebê está estabilizado, né? Olha. Tem impacto isso? Muito. Do cordão? Sim. Diminui o risco de morte nas primeiras 28 dias de vida. Isso? Diminui o risco de anemia no primeiro ano de vida. Na hora que corta o cordão? Na hora que corta o cordão. Nunca me falaram isso, eu tenho que fazer outro menino. Pois é, tudo novo, Érica. Gente, eu nunca imaginei isso, Sandy. Sim. A gente coloniza o bebê pela flora bacteriana da mãe, né? Que se eu levo ele para um bercinho, se eu levo ele para qualquer outro lugar, ele vai ser colonizado por aquela flora bacteriana. Quando eu trago ele para o corpo da mãe... Meus meninos é tudo flora bacteriana do bercinho. Tudo. Infelizmente. Meu Deus. São todos sobreviventes. São todos sobreviventes, né? Tem um fato curioso que pouca gente sabe também. Quando a mulher está gestando, a mama muda. E começa a crescer uns carocinhos na areola, que são as glândulas de Montgomery, né? Ela secreta um óleozinho que tem um cheiro e um sabor parecido com líquido amniótico. Mentira! Sim. E isso ajuda na criança na adaptação, né, do período extra-uterino e também ele reconhecer a mama como a fonte de alimentação dele. Né? Genial, eu nunca imaginei isso.
Sim. Nossa, é incrível, né? A natureza é muito sábia. A gente que estraga os trem tudo. Infelizmente. A gente não, porque você não. Você tá aqui para poder exatamente ampliar os horizontes das mamães, inclusive. Sim. Por isso que hoje a gente recomenda muito a consulta pediátrica pré-natal, para justamente orientar as famílias dessas práticas, né? De parto, de nascimento, que vão favorecer o melhor início de vida, favorecer o aleitamento materno, né? São práticas que a gente considera de suma importância, né, para esse momento tão precioso. Nossa, realmente é muito especial tudo isso. Eu não imaginava, sinceramente. Como as coisas mudam em 20 anos. É o conhecimento, é o que a gente fala, né? É o conhecimento que a gente precisa levar para as pessoas, né? Então, aquele cuidado da criança, que era uma questão cultural, passado de geração em geração, hoje a gente tem como trazer para o lado científico aquilo que funciona e que continua funcionando, né? E vai continuar funcionando por centenas e centenas de anos até o mundo acabar, e aquilo que a gente pode melhorar, né? Nossa, que bacana. Então... E voltando, né, a sua pergunta original, porque a gente viaja, né? Verdade. E ali é um momento que o pai pode participar, né, em cortar o cordão umbilical. Meu né? marido Ele quase desmaiou para cortar o cordão umbilical, não conseguiu não. Eu falei, não, fica sentado aí que você vai dar trabalho nesse parto, é melhor você ficar sentado. Não dá trabalho não, porque a gente foca no bebê, o pai fica ali no chão. Fica lá, bate a cabeça e fica lá, no chão esticado. Coitado do pai. Mas... Enfim, então o bebê passa por um período que a gente chama de esterogestação. Ele precisa se adaptar ao mundo. E eu falo que um dos melhores lugares para esse período é o colo, né? A galinha tem um ninho, o canguru tem um saquinho ali. A gente tem um colo para oferecer para ele, para fazer essa transição. Então, quanto mais colo a gente oferece agora, menos colo ele vai precisar no futuro. Né? Que bacana isso. E a gente precisa dar oportunidade para as famílias vivenciarem isso. Então, por isso que a rede de apoio é importante, né? Aquela pessoa que vem ajudar a fazer alguma comida, limpar a casa, segurar o bebê para a mãe poder se alimentar, para dar um pouquinho de colo, né? Eu falo, o bebê quando nasce, ele conhece apenas uma pessoa, a mãe. O papai era uma voz que vinha do além, a vovó era uma voz que vinha do além. Ele passa a conhecer após o nascimento. É verdade. Né? Então, é o momento dele reconhecer essas pessoas e ampliar essa sociedade dele, né? Então, essa rede de apoio é muito importante. Só que a gente tem as questões transgeracionais, né? Os conhecimentos diferentes de cada aí dá geração. conflito, aí dá ruim. Pode dar ruim. Entendi. Né? Por isso que no meu consultório eu sempre digo que a avó é sempre bem-vindo, porque é a oportunidade também deles ganharem conhecimento. Porque, então, isso é muito importante exatamente porque o conhecimento que eles tinham até então é completamente diferente do que, né, do que se defende hoje. E muitas vezes isso pode virar um abismo, né? Sim. Na hora de você fazer essa troca. Sim. Tem uma situação que eu gosto muito, para mim, foi marcante na minha carreira como pediatra. Eu trabalhei por muitos anos como gerente de qualidade de uma maternidade privada aqui de Brasília, e uma das coisas que a gente trouxe, né, que eu junto com a equipe nós trouxemos, foi o curso dos avós, né, justamente para trazer informações para eles. A gente teve muita resistência, falou assim, será que vai se aceitar ou não, mas a gente comprou a ideia, o time comprou a ideia e a gente levou esse curso. E no primeiro curso que a gente fez com o curso dos avós, uma avó levantou a mão e falou assim, olha, eu queria te agradecer para você acreditar que eu ainda sou capaz de aprender. Eu posso aprender. Que incrível. Eu posso ajudar melhor a minha filha, né? Então, a gente não subestimar a capacidade que os nossos pais têm de aprender e de estar junto da gente. E dessa entrega, né? Dessa entrega. Porque os pais, o que eles querem é isso. O cuidado dos pais para com os filhos, não existe idade para isso, né, Sandy? Não existe isso, né? Eu falo que para aquela mãe, né, para aquela avó, ela não tá vendo a mãe do neto, ela tá vendo a filha dela. Exatamente. Né? Então, esse olhar eu acho que é muito importante a gente ter, acreditar que são capazes e mostrar para ele que existem outras formas de ajudar, né? E de estar perto da família. Perfeito. É tudo muito novo, né? Para quem é mãe.
tanto da primeira quanto da segunda. Eu tive umas paranoias na segunda gestação que eu não tive na primeira, por exemplo. E você falou do colo, a importância do colo para o bebê, mas é importante também a gente ressaltar aqui que a mãe precisa de colo também. Muito. Né? Porque é muita mudança, inclusive hormonal, né? E algumas podem desenvolver a depressão pós-parto, inclusive, né? Que é algo que é muito duro para a mãe viver isso, porque existe o sentimento da culpa, como se a mãe tivesse culpa, desenvolver Quem é que quer passar por uma depressão pós-parto? Ninguém, né? E eu nem falo só em depressão pós-parto, né? A gente tem o que a gente chama de baby blue, que acontece em quase 80% das mulheres. Que isso? Né? Vamos aproveitar para... o baby blue é uma sensação de tristeza e melancolia que a mulher tem ao pós-parto, muito relacionado pelas alterações hormonais. Então, a mulher passou 9 meses, né, produzindo os hormônios placentários, que ajudam no desenvolvimento do feto e garante uma boa gestação. E com o nascimento, com a retirada da placenta, esses hormônios caem abruptamente. E outros hormônios vão embora com a placenta. Vão embora com a placenta, praticamente. E outros hormônios começam a subir, como os hormônios da amamentação, a prolactina e a ocitocina. Então, nessa primeira fase, né, vamos dizer assim, de que não estão equilibrados ainda esses hormônios, a mulher pode desenvolver esse comportamento, né? Que é passageiro, conforme vai regulando, né? Essa questão hormonal, ela tem o apoio da família, né? Essa situação vai desaparecendo com os dias. Diferente da depressão. A depressão a gente vê piora desses sentimentos com os dias, né? Então, depois de 1, 2 semanas, a gente vê persistência, a mulher deixa de se alimentar, chora com muita facilidade, não consegue dormir. É um ponto de atenção. Né? Essa é uma conversa que eu sempre tenho muito com o pai, né? O parceiro dessa mulher que acabou de ter um nenê, de estar atento a esses sintomas e a esses sinais, que dificilmente ela consegue perceber que ela está passando por isso. Né? E ter essa maturidade também para não... E o olhar mais... Não só cuidadoso, mas mais empático, né? Sim, porque muitas vezes quem está junto às vezes não tem esse olhar, né? Não tem tato, às vezes, para falar as coisas, né? Aí, vem como uma cobrança, como um julgamento, isso, né? Acontece muito isso, né? Acontece demais. Você falou sobre a amamentação e eu sei que você é referência em aleitamento materno, Minha né? paixão. Sua paixão. Referência não só no Brasil, né? Porque eu sei que você já andou aí em outros países também para poder fazer esse trabalho. Fala um pouquinho, Sandy, sobre essa importância, né? E por que às vezes ainda tem tanto mito a respeito disso, tantas crenças que muitas vezes bagunça a cabeça da mulher, apesar de tanta coisa ter evoluído, algumas delas nem tanto, né? Sim. O que você pode nos ajudar para ter melhor entendimento sobre essa questão do aleitamento, né? Da amamentação? Como eu sempre digo, eu sou pediatra desde os 2 anos de idade. Eu sempre quis ser pediatra. Ser médica foi um caminho para me chegar à pediatria. Nunca teve outra opção. A pediatria te escolheu desde sempre. Isso, justamente. Então foi uma coisa que eu sempre fui muito, muito certa na minha vida que eu gostaria de ser pediatra, né? E daí fiz toda a minha faculdade voltada, focada, fazia estágio de pediatria, mas eu não me via em uma área específica, né? Na pediatria, como na clínica médica, hoje a gente não tem condições de ter um conhecimento geral de tudo, né? A gente escolhe algumas áreas de atuação, né? Então sempre foi muito forte a pediatria para mim sempre, né? Vim para Brasília, fui fazer residência no Hospital Regional de Taguatinga. E lá eu conheci o aleitamento materno. Não sei se vocês sabem, o Brasil é uma grande referência de aleitamento materno para o mundo, né? Também. Vendo quanta coisa boa a gente tem para o mundo, minha gente? Muito. Brasília foi a quarta cidade a implementar um banco de leite humano, né? Então, ajudar as mães que estão passando por uma dificuldade com seu bebezinho internado numa UTI neonatal, prematuro doente, a receber leite de outras mães que tinham excesso, né? Então, hoje a rede global de banco de leite humano, né? Hoje ela recebe esse nome, ela começou com a rede brasileira de banco de leite humano, que sempre foi referência para o mundo, né?
E ali eu fui me apaixonando pelo aleitamento materno. Então tinha a doutora Sônia Salviano, a doutora Miriam, o doutor João Aprígio, que foram grandes referências para mim quando fala em aleitamento materno. E eu me identifiquei muito a isso. E daí voltei meu olhar para a neonatologia, que é a área da pediatria que cuida, né, do bebê nos primeiros 28 de vida, principalmente quando ele precisa de um cuidado especial, de uma UTI neonatal. Né? Então, nasceu prematura, nasceu com uma malformação congênita, uma infecção, enfim, é sobre os cuidados do neonatologista que ele fica. E o olhar para prevenção na saúde sempre foi muito forte para mim, né? Eu ver um paciente meu doente quebrar o meu coração, né? Então, o que a gente pode trazer para garantir que as melhores práticas sejam feitas para que realmente a gente evite o máximo possível. E não existe nada mais universal, que independe da classe social, da classe econômica, da capacidade intelectual, né, que possa garantir o melhor início de vida que não seja o aleitamento materno. Não tem melhor alimento. E dentro do aleitamento materno, a gente tem uma forma de a gente falar sobre os componentes do leite materno, que eu acho que fica muito claro para todo mundo, é comparar o leite materno com uma grande orquestra sinfônica. Cada um tem o seu papel, né, no número certo, na quantidade certa, no volume certo, né? Não tem nenhum alimento que substitua o leite materno, né? Tanto em características nutricionais, como características imunomoduladoras na defesa da saúde, né? E hoje a gente tem milhares de estudos, e os principais são brasileiros, falando como isso impacta na saúde do indivíduo. Mais uma vez, não só durante a infância, enquanto ele está amamentando, mas por toda a vida dele. Toda a vida dele. Essa história de meu leite não alimenta, isso existe? Não existe. Meu leite é fraco, meu leite não alimenta. Até as mulheres desnutridas graves, então pegando aquelas mulheres que vivem em bolsões de miséria, o leite tem a qualidade ideal, mas ela não consegue produzir a quantidade. Entendi. Ideal, porque nem ela tem um nutriente, né? Tanto que desnutrição... E tem gordura, né, Sandy? Eu lembro quando eu ordenhava, que chama? Os nomes mudou tudo, agora nem eu sei mais. Pode falar ordem. É uma extração. E, aliás, eu doei leite à beça. Legal. Muito, porque as vacas holandesas morriam de inveja de mim. Era muito leite, muito. Nossa, doei demais. E eu me lembro que ficava a gordura, ela subia. Sim. Eu ficava impressionada com aquele tanto de gordura. A gente chama isso de crematóctono, né? A quantidade de gordura que tem no leite. Isso é uma das coisas que, inclusive, que é um grande diferencial da tecnologia brasileira, vamos dizer assim, de banco de leite humano, que a gente não simplesmente pega o leite da mãe que doou, entrega para o bebê, o receptor. Não, é tratado. É todo um tratamento para garantir o controle de qualidade e segurança, e a gente consegue classificar. Então, por exemplo, a mesma mãe produz leites com teor de gordura diferente, dependendo do horário do dia, dependendo da alimentação, mas sempre o suficiente para o bebê precisa. Só que para um bebê prematuro, que pesa 1 quilo, e ele precisa ganhar peso, eu vou buscar dentro do estoque do banco de leite, um leite com maior teor de gordura. Porque daí, no menor volume, já que cabe pouco no estômagozinho dele, eu consigo garantir uma oferta maior de energia, né? Agora, um bebê doente, por exemplo, que está com uma infecção importante, a gente busca no nosso estoque leite com características de colostro, né? Não sei se as pessoas entendem, né, a importância do colostro, né? Não é só uma aguinha transparente. É o fluido humano com a maior concentração de anticorpos que existe. Não tem outro fluido com tanto anticorpo como o colostro, né? Então a gente busca no estoque esse colostro para ajudar esse bebê a sair desse processo. O quanto é importante a doação, né? Quanto é importante em todos os momentos. Isso. Que legal, gente. Eu queria uns 10 podcasts falando só sobre isso. A gente pode fazer outros. Vamos fazer uma série. Série sobre esses pequenos. Entendi, dona Sandy. Me fala um pouquinho sobre essa questão as consultas de acompanhamento, né? Lá no início a gente falou que mãe e pai achavam que era só para medir e pesar o menino. O que de fato, o que é visto nessas consultas?
um ponto, né, que a gente começou até falando sobre isso, a gente entender qual que é o papel do pediatra, e hoje a gente vai muito além do pediatra, por toda a equipe multidisciplinar que envolve a infância, né, então pensar em fono, em enfermeiros, em osteopatas, enfim. O nosso foco não é só em curar doenças, e sim preveni-las, e ajudar as famílias a garantir o melhor desenvolvimento da criança. Então eu costumo dizer que a minha consulta começa na hora que os pais entram dentro do consultório. Ali eu já começo a observar o comportamento dos pais, o comportamento da criança, né? Entendendo quais são os hábitos dessa família, o que eu posso ajudá-los a eles a buscar melhora, porque eu sempre falo para eles, vocês vão ser as principais referências. Então, se vocês comem batatinha todo dia, a tendência do seu filho no futuro comer batatinha vai ser grande, né? Se vocês não praticarem atividade física, a tendência do seu filho não praticar atividade física vai ser grande. E isso é uma preocupação que a gente tem, né, sobre atividade física, porque as crianças são cada vez mais enclausuradas, não brincam de forma espontânea como antigamente. Parece que a obesidade infantil tá muito alta, né? Muito alta, né? Esses dois pilares importantes, qualidade de alimentação e a falta de atividade física, né? Então, o pediatra tem esse papel direcionador das melhores práticas de saúde, né? Então, orientar sobre vacinas, orientar sobre os estímulos cognitivos, estímulos motores, pesar e medir. Também. É importantíssimo, porque o bebê está na principal fase de desenvolvimento dele, então a gente tem algumas curvas de referências para a gente acompanhar o desenvolvimento da criança, né? A gente tem muito olhar muito voltado agora para as questões comportamentais, então a gente tem visto, né, a questão do aumento do diagnóstico de autismo e de outras doenças comportamentais. Então, esse olhar é muito intenso nos primeiros anos de vida, tá? O mundo ideal é que o bebê no primeiro ano de vida, principalmente os pais de primeira viagem, eu brinco, que as consultas sejam mensais. Até completar um ano, né? E conforme a criança vai crescendo, a gente vai espaçando. Então, de 1 ano a 2 anos a cada 3 meses, de 2 anos a 6 anos a cada 6 meses, e depois consultas anuais. Essas seriam as consultas que a gente chama de C&D, ou consulta de puericultura, que a gente acompanha o desenvolvimento da criança, né? E essas consultas te possibilitam, inclusive, a ter um olhar mais preventivo. Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive de possíveis diagnósticos, né? Com certeza. Você tem esse olhar, você conhece o seu paciente, né? Você cria uma relação com o seu paciente. Aquele paciente que, às vezes, não vem com tanta frequência, é mais difícil eu garantir certas situações daquele paciente que é o usual, né? Eu conheço a família, eu conheço o pai, eu conheço a avó, né? Eu sei quais são os hábitos da família, qual é o nível de atenção que cada família tem, né? Então, uma situação que é muito comum no meu consultório, por exemplo, a gente está passando uma temporada de muitas doenças respiratórias, né? Inverno, né? Inverno, o número de internação está muito grande, os hospitais estão super lotados. Tem pais que eu consigo, mediante esse cenário todo, manter a criança sendo medicada e cuidada em casa e avaliando todos os dias, se for necessário. Outras, se eu não tenho a proximidade com a família, eu não consigo ter vamos dizer, essa certeza que isso é possível acontecer, e às vezes vou precisar de uma internação, mesmo que mais para uma observação do que uma prevenção, né? Então, esse relacionamento que a gente cria com a família é muito importante no cuidar da saúde como um todo. E você fala sobre a questão dos marcos de desenvolvimento. Sim. O que seria isso? Os marcos de desenvolvimento são as habilidades tanto cognitivas como motora, que a gente espera que a criança adquira no decorrer dos anos, né? E nos primeiros anos de vida são mais intensos, né? Então, um exemplo que eu costumo muito usar é sobre a comunicação. Um recém-nascido, como ele se comunica? Chorando. Ele chora para tudo. Chora porque tá com fome. A gente tem que ser intérprete de choro. Perfeito, isso mesmo. Ele chora porque tá com fome, ele chora porque tá com sono, ele chora porque tá com dor, ele chora porque quer atenção, ele chora porque tem uma coisa coçando no bumbum dele, ele chora para tudo, ele não tem outra forma de comunicação. Em torno de 1 mês e meio, ele começa a ter o que a gente chama de sorriso social. Ele olha, reconhece a expressão facial dos pais e responde com um sorriso. 1 mês. Em torno de 1 mês e meio, 2. Esse pacotinho. Esse pacotinho. Nem. Então, é uma nova forma de comunicação. O sorriso, ele começa a querer balbuciar, fica, ele começa a fazer outros sonzinhos. Então, para cada habilidade de comunicação, tem
uma idade esperada que aconteça. Isso perfeito. me mostra como é que está o desenvolvimento dele, falando especificamente da fala. Tem marcos que não têm idade, tem habilidades, que não têm idade para acontecer. Por exemplo, engatinhar. Tem neném que engatinha com 4 meses, tem neném que engatinha com 6 meses, tem neném que engatinha com 1 ano. É uma habilidade que é importante que seja adquirida? Sim. Mas ele não me dá informação de desenvolvimento. Tá? Então, existem alguns marcos que a gente acompanha mês a mês, que a gente espere que a criança adquira naquele momento. A fala é um deles? Oi? A fala? A fala é um deles. É um deles? É um deles. A comunicação é um deles, né? A fala a interação. Isso. A interação, o as olhar, reações, as reações, né? a capacidade dele de olhar como um todo. Isso também é um marco. O andar é um marco, né? O sentar sem ajuda é um marco, né? Aquele pescocinho de calango, assim. Isso, ele também é um marco. Ele é um marco. Que consegue segurar, né? Assim. Isso. Quando bota de bruço. Lourenço tem uma foto assim, Vitória também. E como a gente disse, né, nessa primeira infância, né, então a primeira infância ela vai muito além dos 1000 dias, que vai até os 6 anos de vida, é importante que a gente acompanhe esses marcos de desenvolvimento. E Sandy, existe uma diferença com a questão de ser menino ou menina? Eu me lembro que quando a Vitória nasceu, a fala dela veio rápido, sabe, assim, acho que ela... Porque eu não me recordo muito bem, porque eu já tenho um bom tempo isso, mas assim, salvo engano, com 1 ano e pouquinho, ela já estava deslanchando, assim. O Lourenço já demorou um pouco mais na fala, e eu me lembro que à época eu fiquei super preocupada, porque eu tinha referência da Vitória. E eu fiquei meio assim, falei, gente, será que essa criança tem problema na fala? Até que levei fonoaudiólogo, essa coisa. Existe essa questão do gênero? Então, nesses marcos de desenvolvimento? Cientificamente, não tem nada que mostre isso. Mas na prática, eu percebo, sim, algumas diferenças. Não é regra, né? A medicina nem nunca e nem sempre, né? É uma máxima. Mas a gente percebe as meninas tendendo a um desenvolvimento mais rápido. Não é que o menino não vai atingir, mas mais rápido da questão da parte de fala, da parte cognitiva, e os meninos tendendo a parte motora, né? Olha Isso só. A gente percebe mesmo na prática, né? Mas cientificamente não tem nada que justifique. O que eu vejo que faz muito diferencial é estímulo, né? Perfeito. O estímulo faz toda a diferença. Então, um outro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de citar é a questão do uso de telas, né? Nossa, telas que tá assim, 0 abaixo de 2 anos, né? Esse é o ideal. Abaixo de 2 anos, o ideal é que a criança não tenha acesso. Isso. Ela diminui as interações sociais, diminui a capacidade da criança a desenvolver a sua criatividade. Porque quando Visão também. Visão, atrapalhando muito na visão. O aumento de cirurgias oftalmológicas em criança aumentou muito, porque a criança fica com o músculo contraído, principalmente no uso de telas muito próximas, né? Então não desenvolve a musculatura de forma ideal. Então a gente vê aumento da ansiedade infantil, né? E muito disso é responsabilidade dos pais, porque a criança só tem acesso a isso e os pais não, né? A gente entende que, principalmente no período da pandemia, que existe uma dificuldade, até mesmo por conta do isolamento, o aumento do uso de telas, principalmente das crianças pequenas. E muito tempo, assim, tirando um pouquinho da culpa dos pais, existiam vídeos de estímulo para crianças de 1 ano de idade, bebê Einstein, bebê mais, que a gente colocava a criança na frente. Isso. E com o tempo a gente percebeu que isso fazia muito mais atraso. Ixi, lascou. Do que ajudava no desenvolvimento da criança. Mesmo? Sim. Eu dou um exemplo simples. Se eu falar para uma criança, era uma vez uma casinha no meio de uma floresta, cheia de flores, né? Ela vai criar na cabeça dela, a casinha dela vai ser diferente da minha casinha. As flores do jardim dela vão ser diferentes do meu jardim, né? Agora, se eu colocar um videozinho contando, era uma vez uma casinha no meio de uma floresta cheia de flores, eu vou já dar toda a informação, ela não vai precisar usar o desenvolvimento da criatividade dela, da imaginação. Caramba, é verdade. Né? E como, mais uma vez eu repito, para uma contação de história, para uma leitura de um livro com a criança, precisa mais de um. Isso torna um adulto
mais resiliente, mais sociável, mais capaz de lidar com as frustrações do dia a dia. Né? Por isso que é importante também a gente estimular a criança. Tem um amigo muito querido que tem um espaço que se chama Fazendinha. Ai, é lindo. Que vale super a pena vocês levarem, viu? E fica aqui uma chácara, acho que, salvo engano, ali perto de... Sobradinho, né? Não, Vicente Pires. Ah, sim, a fazendinha de Vicente Pires. E é muito bacana, porque tem os animais, né? Vários animais, e tem o guia que vai contando, né, a história dos animais. É muito bacana, muito legal. Eu tive uma infância que eu ia pra fazenda de verdade, assim, né? Eu tive essa oportunidade de tomar leite direto na teta. Direto não, né, gente? Na caneca. Porque direto não. Mas se deixasse eu mamar na teta dela mesmo. Porque até hoje eu sou doida com leite. E eu lembro que o meu tio, ele pegava a canequinha de plástico. E colocava uma colher de Toddy, de Nescau, sei lá, e a gente ia com as canequinhas pro curral. 6 horas da manhã, e o vaqueiro, esse é aquele milkshake, né, quente, a gente tum pra dentro. Nem dava diarreia, essas coisas, nada. Hoje em dia o menino toma leite de caixinha da diarreia, é um negócio complicado. E essa vivência, essa questão de você conseguir pegar o fruto no pé, né? De estar exposto a isso, até a própria, como diz o outro, deixar o menino no chão para poder criar anticorpos. Você acha que as crianças de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, é muito diferente, né? Tá muito diferente das crianças do mundo atual? Assim, infelizmente sim. Teve coisas boas, né? Sim. Como o desenvolvimento da tecnologia, da informação. Só querendo fazer um parênteses voltando nas telas, não é que a gente demoniza as telas, muito, muito pelo contrário, as telas têm o seu lugar no desenvolvimento da criança, mas a gente tá falando de crianças menores de 2 anos, tá? Então, só pra não a gente achar que a gente tem que viver na época pré-histórica, caverna. Né? Da caverna, Botar né? os meninos tudo dentro da caverna. Desenhando na parede. Na parede. Então, o desenvolvimento da tecnologia trouxe, né, uma qualidade de informação, de desenvolvimento de outras formas, né? Mas a gente perdeu muito, né? Então, por exemplo, as doenças respiratórias são doenças que vêm aumentando mesmo com o aumento do conhecimento e da informação e da tecnologia. Por quê? Porque a gente tem menos arborização, a gente tem menos contato com o pé no chão, tudo muito pavimentado, pavimentado, muito poluído. Então, vem aumentando muitos aqueles fatores externos que acabam levando um aumento das doenças respiratórias, diferente de outras doenças. Por exemplo, o câncer, a gente se trata de uma forma muito mais qualitativa do que era no passado. Doenças do coração, né? Que eu lembro, meu avô faleceu de uma doença cardíaca que poderia ser evitada se nos dias de hoje, porque era uma condição cirúrgica. Então, a gente ganhou muito, né, com o desenvolvimento da tecnologia na saúde, mas a gente teve perdas. E uma das grandes perdas, vamos dizer assim, que eu posso pontuar, é a questão da mudança da flora bacteriana do nosso corpo, né? Olha só. Então, a gente sabe que o que é fundamental, né, para garantir uma boa saúde é manter uma flora bacteriana, principalmente a nossa flora bacteriana intestinal saudável, né? Então, a falta de estar com o pé no chão, de ter vivências, de ser exposto, de ter contato com alimentos mais naturais, né? Hoje, como muito industrializados, isso vem alterando a nossa flora do corpo e vem aumentando muitas doenças, principalmente doenças alérgicas. Então, quando a gente fala assim, que antigamente a gente tomava leite de vaca e não passava mal e agora tem. Não é apenas um único fator, não é a questão da industrialização do leite, mas são muitas questões que envolvem esse desenvolvimento. A gente sabe que com o tempo a gente perde a lactase, né? Porque nós fomos feitos para tomar leite até os 2 anos de idade. Passou da fase de lactação. Eu tomo até hoje. Nós somos os únicos mamíferos que tomam leite após essa fase, né? É verdade. Então, mas por que faz tão mal agora como fazia? Tinha menos diagnóstico? Tinha menos diagnóstico, mas a gente tem outros fatores que prejudicam. Um deles é essa alteração da flora intestinal, que faz uma alteração físico-química do nosso aparelho gastrointestinal. Por conta da lactase. É uma reação em cadeia, né?
Enfim. Meu bem, a gente infelizmente já tá aí quase esgotando o nosso tempo. Sandy, se você não fosse médica, você seria o quê? Ai, meu Deus, o que eu seria? Médica, né? Médica. Eu não sei. Eu realmente já me fiz essa pergunta várias vezes. Porque eu não consigo te ver outra coisa. Eu acho que eu seria alguma coisa ainda do universo da criança, porque eu tenho muita paixão pelos meus pacientes, né? E isso é tão notório, né? E os pais... E é muito legal isso, porque a sua relação não é só com as crianças, né? Eu me emociono, eu sou chorona, gente que me conhece. E quando fala sobre isso, eu me emociono. E é tão incrível que eu já tive a oportunidade de estar com você em algumas ocasiões que os pais e as crianças estão, né? E é uma festa, vocês não têm noção, porque os pais saem correndo para abraçar a Sandy primeiro que as crianças. E você tem essa luz, esse carisma, essa entrega, porque eu acho que realmente você nasceu para esse ofício. Você nasceu para esse ofício. Você nasceu. Eu vou fazer um bate-volta com você rapidão. Tá Pode? Bom, pode. Como que você quer ser lembrada, Sandy? Ai, meu Deus, como eu quero ser lembrada? Eu acho que com carinho, com carinho, assim. Eu sou pediatra, eu falo que a minha grande inspiração foi o meu pediatra, o Dr. Taminato. E até hoje eu tenho muito carinho quando eu falo dele. Olha que eu fui uma criança extremamente doente, né? Tive desmame precoce, tive várias infecções. É mesmo? Fui. E mesmo assim, a imagem do meu pediatra como uma pessoa... Você lembra do seu pediatra? Eu lembro do meu pediatra. Eu não faço ideia como eu era. Eu lembro do meu pediatra. Acho que eu nem tive pediatra. Inclusive, consegui ter notícias recentes dele, fui fuçando no Instagram, fui stalkeando, até achar um sobrinho dele que me deu o telefone dele. Mentira, Sandy! Sim, ainda atua uma vez por semana, mas ele atua. Que incrível isso! Foi muito incrível, eu tive a oportunidade de dizer que hoje eu sou pediatra inspirada nele. Nossa, né? Olha só, né? Então, a importância do pediatra é incrível. Entender que, eu falo, nós não somos seres infalíveis, ninguém é. Né? É verdade. Mas eu sempre procuro garantir o melhor. Então eu sempre estou me informando, fazendo novos cursos. Extremamente né? estudiosa. Extremamente estudiosa. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Se eu tivesse poder de mudar tantas coisas. Mas eu acho que a maldade, principalmente com a criança, que é um ser totalmente indefeso, isso é uma coisa que mexe muito comigo. Né? Nossa, realmente. Não consigo entender, conceber. Eu entendo até a pessoa que seja até indiferente, uma criança não quer ser pai, não tem jeito com isso, mas fazer uma maldade para mim é muito inconcebível. Nossa, seria uma mudança excepcional mesmo. Que tipo de pessoa você gosta? Que tipo de pessoa? Eu gosto de pessoas. Como diz, eu gosto de todo mundo, sou amiga de todo mundo. Eu acho que pessoas, mas hoje, particularmente com o amadurecimento, quando a gente amadurece, eu prefiro estar com pessoas que procuram fazer o bem, estar bem, né? Eu acho que pessoas de luz mesmo. Que seja como você, né? Um desejo. Um desejo? Uhum. Ai, meu Deus, eu tenho muitos desejos. Um que seja assim, que fica te agulhando, que fica te seduzindo. Ai, eu acho um desejo. Eu tenho tantas coisas boas assim, eu não vejo um desejo assim que fala assim que hoje me porque você é grata, né? Eu você acho é que grata sou grata à sua às vida. Coisas. Eu talvez continuando assim até aonde eu puder ser pediatra. Uma boa pediatra. Meu Deus, o mundo vai agradecer demais. Um desafio. Um desafio, eu acho que é lidar com as minhas próprias frustrações. Às vezes eu tenho, acho que uma cobrança muito grande em mim que talvez que nem seja tão grande para os outros, né? Aceitar, eu acho que isso talvez seja um desafio para mim, ainda me incomoda
eu sempre acho que eu posso fazer mais e melhor. Autocobrança demais. Eu acho que é importante ter. Mas em excesso é cruel, eu não sofrer tanto com isso, que às vezes eu sofro e depois eu percebo que realmente eu fiz o que poderia ser feito, né? Talvez isso. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público, para a gente encerrar? Eu acho que a principal mensagem, né, eu acho que é realmente entender que existem alguns sacrifícios que a gente faz como pais, que eu entendo que são grandes, que às vezes afetam a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, né? Também sou mãe, passei por esses desafios, mas que vale a pena a gente comprar esses desafios, enfrentar esses desafios, porque a gente vê no futuro que a gente vai deixar os nossos filhos muito mais preparados para a vida, né? Então, tem uma frase que eu li uma vez, uma camiseta de uma pessoa na fila do banco, né? Porque ainda o banco fazia fila, né? Que me marcou profundamente, que era, a gente às vezes se preocupa mais que mundo deixaremos para os nossos filhos e pouco que filhos deixaremos para o mundo. Nossa. Né? Então isso me impactou muito, e eu acho que corroborou muito com o que eu acredito até hoje, né? A gente tem que... A vida tá cheia de pessoas ruins, né? E a gente não pode desistir do mundo por conta disso. A gente tem que criar filhos bons para que eles sejam a maioria, e que essas coisas ruins não sejam a grande marca da humanidade. Sensacional. Que pena a gente ter que encerrar esse encontro, e eu sou muito grata pela sua vida, Sandy. O povo vai chorar. Tem que chorar. Mas é verdade. Obrigada, muito obrigada. Que Deus te conserve por muitas e muitas décadas, e que você continue semeando essa luz, né? Porque você faz isso com muito propósito, com muita verdade, com muita entrega e com muito amor. E isso é seu. Então, eu só posso agradecer a sua vida. A sua também. Você é sensacional. Sensacional. Muito, muito obrigada, meu bem. Eu que agradeço. Agradeço demais o carinho, a oportunidade de estar aqui, mas principalmente a sua amizade. Você sabe que é muito valiosa para mim. E você sabe que a recíproca é mais que verdadeira, né? Obrigada, amiga. Nada.